torcedor, fala torcedora, vamos falar de Internacional. Duas informações relevantes, uma ainda do fim de semana, uma preocupação que surgiu para a diretoria do clube, e também outra que está bem arrastada, que é o caso Turner, e que nós vamos falar aqui porque tem ajuda para o Internacional nesse caso. Mas antes, faz o seguinte, né? Deixa o like aqui, te inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, compartilha esse vídeo também, porque o conteúdo é bem interessante, você vai gostar e certamente seus amigos que gostam de futebol também, o pessoal colorado, mas é claro também o pessoal gremista, porque também tem vídeo de Grêmio. Mas enfim, vamos falar do Internacional. No fim de semana, com a manifestação do prefeito Nelson Marquesan Júnior, com os novos decretos sendo atualizados, mas principalmente com a manifestação do governador Eduardo Leite e com a aplicação de bandeira vermelha lá na região da Serra, isso ligou um alerta para o Internacional. Na verdade, esse alerta já estava ligado, mas o Inter, de certa forma, redobra uma preocupação. Porque o Inter tem um planejamento pronto para o futebol voltar no meio de julho, ou mais ou menos no fim do mês de julho. Essa é a projeção que o Inter tem, baseado na projeção que foi feita pela Federação Gaúcha de Futebol, junto com os clubes. O problema é que, com a bandeira vermelha lá na Serra, há uma dificuldade para que o Caxias, o Esportivo de Bento Gonçalves e o Juventude treinem. Por isso, há uma possibilidade bem significativa de o Gauchão não voltar na data que foi estipulada. É bem verdade que esta semana vai acontecer uma reunião da Federação Gaúcha de Futebol com os clubes para debater esta possibilidade. Ou, por exemplo, um remanejamento dessa data, ou uma nova projeção, ou até mesmo a manutenção, o que está acontecendo até agora, da data de 15 de julho ou 19 de julho, então mais precisamente um domingo, para a retomada do Campeonato Gaúcho. Mas até lá, o Inter vai cumprir ou tentar cumprir esse planejamento para o futebol voltar no meio de julho. O problema é se o futebol, evidentemente, não voltar no meio de julho, porque aí o Inter tem que refazer as contas, tem que refazer esse planejamento, e isso vai impactar financeiramente no clube, e podem até acontecer novas medidas de cortes de gastos. Não estou falando aqui necessariamente em demissão de funcionários, porque essa possibilidade está descartada até o momento, porque os jogadores reduziram os salários em 25%, o valor da carteira de trabalho. Na contrapartida, o Inter não pode demitir funcionários nos próximos 3 meses. Mas o Inter pode adotar outras medidas para tentar cortar mais ainda os gastos se o futebol não voltar no meio de julho. Também o Internacional tem uma outra preocupação, que é financeira e que é muito significativa. E eu falo do caso Turner. Porque o Internacional não está recebendo os valores, não recebeu luvas, nem luvas aproximadamente aí 5 milhões de reais, já tem, pelo que eu sei, 2 parcelas atrasadas de 3 milhões e meio de reais do contrato com a Turner para a transmissão do Campeonato Brasileiro em TV fechada. Isso vai implicar, por exemplo, que o Internacional não consiga pegar o valor igual ao de outros clubes naquela linha de crédito da CBF, porque não tem os 3 contratos com a Globo, tem um deles com a Turner, e é isso que está dando problema, um dos vários problemas desse contrato. E para tentar resolver o contrato, para tentar receber os valores que giram aí na casa dos 30 milhões de reais nesse ano de 2020, que é o último ano do contrato, o Inter buscou auxílio jurídico. Contratou um escritório, Tosini e Freire, que é um escritório especializado em contratos, em resolver pendências de contrato. Eu conversei com o Eduardo Mariotti, advogado que é sócio da Tosini e Freire. Essa entrevista já foi ao ar na Rádio Bandeirantes, e ele me explicou que, por enquanto, o Inter, de certa forma, recuou naquela possibilidade de acionar a Câmara Arbitral da Fundação Getúlio Vargas, que é o que está estipulado em contrato para uma resolução jurídica. Não é na Justiça Comum, é nessa Câmara Arbitral que vai se resolver o caso. Se chegar nessa última instância, que é considerada pelo escritório de advocacia uma medida muito drástica, a última instância realmente a última possibilidade. Por enquanto, aposta no diálogo entre as duas partes, entre a Turner e o Inter, de acordo com o doutor Eduardo Mariotti. A Turner já explicou para o Inter o que ela entende como cláusula do contrato que foi ferida, o que o Inter fez de errado no contrato. O Inter, pelo que eu sei e converso com alguns dirigentes, não concorda
com essa alegação da Turner, acha que o movimento agora de rescisão do contrato ou de não pagamento dos valores é muito mais um oportunismo por conta da pandemia do coronavírus. Mas o Inter, através desse escritório de advocacia, mantém um discurso de diálogo até as últimas instâncias. Se não der certo, aí vai para essa Câmara Arbitral na Fundação Getúlio Vargas. E o Inter também busca não colocar um prazo para resolver isso. Mas que tem pressa, tem. Porque 30 milhões de reais desse contrato, se não entrarem nos cofres, vão fazer muita falta. Valeu, gente! Um grande abraço!